Fala, terceiro ano da Escola Jardim do Éden, aqui mais uma aula de Química. Esse conceito aqui, ó, de entalpia de formação, ele é um pouquinho mais complexo, tá bom? Mas na hora de você fazer a conta e de analisar, não tem muitos problemas, certo? Olha, o que você precisa saber aqui, ó, já escrevi para você, isso aqui está no seu livro, tá bom? Ó, que uma reação de formação é aquela em que se forma um mol, isso aqui é importante, ó, forma um mol, tá? De determinada substância, partindo-se de substâncias simples. Olha, isso aqui também é importante, substâncias simples, certo? Se você não lembra o que é substância simples, olha, eu vou relembrar para você. Substância simples é aquela formada por um único tipo de elemento químico. Ou seja, eu tenho O2, por exemplo, que é o gás oxigênio. Eu só tenho oxigênio nessa minha molécula. Ou então H2, eu só tenho hidrogênio. Ou então N2, eu só tenho nitrogênio, certo? Então eu só tenho um elemento químico formando minha molécula. Beleza? Né? E olha só, nas suas formas mais estáveis, tá? Então aqui, ó, formas mais estáveis. Vou circular aqui, mais estáveis. Por que isso é importante? Porque a gente tem uma coisa chamada alotropia, tá? Então se eu tenho meu carbono, por exemplo, carbono eu tenho carbono grafite, carbono diamante, fulereno, grafeno, certo? E qual é a forma mais estável do grafite, ou do carbono? É o grafite, certo? É a forma mais comum, tá? Então é a forma mais estável. Então, a entalpia, né, desse composto, dessa substância simples mais estável, é igual a zero. Então, convencionou-se substâncias simples, tá, mais estáveis teriam a entalpia igual a zero, beleza? Então aqui, ó, as substâncias simples nas formas mais estáveis apresentam entalpia relativa nula, tá? Convencionou-se que eles seriam zero, foi isso. Convencionou-se, agora você é zero, tá? Para a gente conseguir ter uma base de comparação. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula de termoquímica que eu não conseguia medir a entalpia absoluta, eu só conseguia medir a variação da entalpia, tá? Então isso aqui já veio para resolver o nosso problema, né? Melhorar para a gente conseguir fazer cálculos usando a entalpia, né? Então eu escrevi aqui um exemplo, ó, ΔH, então, deixa eu pegar outra cor que está falhando, vou fazer de vermelho, olha só, ΔH de formação F, opa, aqui está errado, o F é embaixo, tem que escrever o F, a bolinha e X, tá, eu tenho ΔH, né, variação de entalpia de formação de X, tá, então eu tenho esse ΔH, ele é o que? H dos produtos, né, de formação dos produtos e dos reagentes, mas no caso aqui, ó, que eu estou falando, né, esses reagentes aqui só tem substâncias simples, tá? Na forma mais estável, tem que estar na forma mais estável. Então eu posso dizer que isso aqui é igual a zero, tá? Agora eu consigo calcular. Por quê? Porque ΔH é igual a isso daqui, que vai ser o próprio calor, eu escrevi aqui, ó, a entalpia de todas as outras substâncias é igual ao calor trocado na reação, tá? Então, a gente mede o calor através do equipamento, um calorímetro, etc. A gente consegue medir, né, esse calor ali, tá? Existe equipamento para isso, beleza? Então a gente consegue definir aqui, ó, ΔH de formação de X vai ser o ΔH de formação dos produtos, que é a própria, o quê? Que é o próprio calor trocado. Então eu vou escrever aqui, ó, calor trocado. Seu calor trocado na reação, beleza? Eu vou fazer uns exemplos aqui para você ver que, ó, o conceito, aqui eu só escrevi de novo, que eu escrevi aqui, esses pontos aqui você tem que lembrar bastante bem, tá? Se você lembra isso daqui, fica show de bola. Eu vou fazer uns exemplos aqui só para vocês situarem para ver como é que está no livro as perguntas
que ele traz, tá? Mas não se preocupe porque não é um bicho de 7 cabeças não, mas se você ainda tiver alguma dúvida depois que assistir essa aula e tentar fazer os exercícios, você escreve aqui para mim embaixo, né? Guarda suas dúvidas, talvez para conversar comigo depois, nos nossos encontros online que devem acontecer, beleza? Olha só, galera, eu vou fazer esses exemplos aqui que eu coloquei, tá? Para vocês entenderem como é que funciona o negócio, tá bom? Olha só, vamos começar com isso aqui. Estou perguntando qual é o ΔH de formação do C2H6O, tá? Vou pegar uma outra cor aqui, ó. C2H6O é do etanol. Então, eu quero formar, né, C2H6O. Beleza? Eita. H6O. Tá, então eu estou falando aqui, o ΔH de formação disso daqui. Então, isso aqui é produto, tá? Estou formando isso daqui. Agora, como é que eu coloco aqui nos meus reagentes? Eu tenho que ter o quê? Substâncias simples aqui. E aqui, ó, um detalhe muito importante que eu tenho que colocar. Que aqui eu tenho que ter o quê? 1 mol, tá? Então eu tenho que formar 1 mol de substância, tá? A partir de quê? De substâncias simples nas formas mais estáveis, tá? Então qual é a forma mais estável? Vamos começar com carbono, tá? Então eu tenho que reagir aqui, ó, carbono, tá? Qual a forma mais estável do carbono? Grafite. Então, carbono, grafite, mais tem hidrogênio. Qual é a forma, né, a substância simples do hidrogênio mais estável? H2. H2. Mais do oxigênio agora. O2. O2. Beleza. Coloquei isso daqui. Agora o que falta? Né? Se você olhar aqui, não está balanceado. E só que eu tenho que mexer somente desse lado, porque esse lado aqui está correto. Né? Aqui eu tenho que ter 1 mol. Aqui eu vou ter que dar meu jeito para dar igual isso aqui. Beleza? Então como é que eu faço isso? Quantos mols aqui de carbono eu tenho? 2. Tenho 2 mols de... Eita. 2 mols de carbono. Então aqui eu tenho que colocar 2. Deixa eu pegar outra cor. Preta. Vamos lá. Então aqui eu tenho que ter 2. Beleza. Quantos hidrogênios eu tenho? 6. Né? Então, 3, eu tenho que colocar aqui. 3 vezes 2, 6. Beleza? 3 vezes 2, 6. Agora, oxigênio. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. O que eu faço agora? Nesse caso, eu tenho que colocar, ó, multiplicar por meio. Quando a gente está falando em termoquímica, é bastante comum até a gente colocar coeficientes estequiométricos fracionários, tá? Temos uma recomendação para quando a gente está falando de outros assuntos, usar somente números inteiros? Sim. O ideal é que a gente use números inteiros quando está falando de outras coisas, né? Que não esteja falando de termoquímica. Tá? Mas se eu colocar meio aqui, também não está errado. Se eu colocar meio nos outros, né, se eu for balancear equações nas outras áreas, coisas que eu já passei para vocês, e eu usar meio, por exemplo, não tem problema nenhum, tá bom? É recomendável porque fica mais fácil a gente usar com os coeficientes inteiros. Só que nesse caso a gente não tem como fazer isso, tá? Então, beleza. Isso aqui, ó, a gente vai fazer fazem o experimento, né? E acham o ΔH, que é o próprio calor trocado. Isso daqui, eu não sei quanto que é, tem que pesquisar. Tá? Isso aqui é dado, tá bom? Isso aqui é dado para você. Beleza? HCl. Então, HCl, ele tem que estar o quê? Do lado dos meus reagentes, ou dos meus produtos. HCl. Então, eu preciso formar 1 mol, tá? Então, olha só. Qual é a forma mais estável do hidrogênio, substância simples? É o quê? H2. Do Cl é Cl2, tá? Cl2. Pronto.
Agora o que você tem que fazer? Ajustar a equação aqui. Aqui eu tenho 2, 2, aqui eu tenho 1 e 1. O que eu faço? Multiplico por meio, tá? Se eu multiplicar por meio, eu vou ficar com 1 e com 1 aqui, certo? Metade vezes 2, dá o quê? Metade de 2 é 1, beleza? E aqui eu vou também formar o meu ΔH, que vai ser igual a uma interrogação. Tudo é um experimento que vai avaliar isso daí, beleza? Então, isso aí é tabelado, não precisa decorar, tá certo? Só precisa trabalhar com os dados de ΔH, certo? H2SO4, então eu tenho que colocar aqui, ó, desse lado, dos reagentes, H2SO4. Qual é a fórmula do hidrogênio? Na forma mais estável, H2, mais do enxofre. O enxofre é S, tá? S é o rômbico, tá? Eu já falei para vocês quando eu falei de alotropia que eu tenho um S, beleza? Que esse S é o rômbico. Ele tem uma estrutura lá. O convencional seria o S, tá? S assim, e seria a estrutura dele seria a estrutura rômbica, não a monoclínica, beleza? Mais O2, na verdade, né? O2. Aí aqui eu tenho que ajustar somente o que? O oxigênio. Aqui eu multiplico por 2. Dá 4, aqui eu tenho um enxofre só, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Tá ok. Al2O3. Então eu vou formar aqui, ó, Al2O3. Al mais, no estado sólido, tá bom? Mais oxigênio O2. Certo? E agora? Né? Aqui eu só coloco 2 aqui. Né? Aqui eu tenho que ter 1 mol, né? 1 mol, 1 mol. Certo? Então eu tenho que achar aqui um valor que dê 3. Se eu multiplicar aqui por 3 e dividir por 2, dá quanto? 3 meios é 1,5. 1,5 vezes 2 é 3, tá? Divide 2 por 2 aqui, sobra 3. Então vai ser 2Al, né, sólido, tá? Isso aqui, ó, é gasoso, beleza? Isso aqui é gasoso. Isso aqui acho que é sólido. Gasoso. Geralmente essas coisas vão aparecer assim para vocês. Gasoso, líquido, tal. Né? E muito dificilmente também eles colocam exercícios para você escrever a equação. Né? No seu vestibular acho muito difícil cair um negócio desse. Mas se você souber olhar e identificar, tá tudo ok. Beleza? Aí aqui vai ter um ΔH, que eu não sei, e aqui vai ter um ΔH, que eu não sei. Tudo isso daqui, ó, é dado. Tá? Isso aqui está tabelado. Beleza? Não precisa decorar, certo? Então eu espero que você tenha entendido, tá? Por isso que eu falei os pontos mais importantes para vocês. Lembre-se dos pontos mais importantes, tá? Vou voltar aqui rapidão. Eu preciso ter o que? 1 mol, tá? 1 mol de substância formada, tá? E os meus reagentes, eles têm que ser substâncias simples, né? Nas suas formas mais estáveis, beleza? Por exemplo, o oxigênio O2, né? Eu tenho que me preocupar mais com aqueles com 4, né? Que são enxofre, fósforo, carbono e oxigênio, porque eles apresentam formas alotrópicas, né? Então eu tenho que saber qual é a forma que eu vou colocar aqui, que vai aparecer, tá certo? Se eu tivesse carbono diamante aqui, meu carbono diamante ele não seria 0, tá bom? Então aqui eu tenho que o H aqui, ó, esses H's aqui são todos iguais a 0. Se eu tivesse diamante aqui, não seria 0, tá bom? Então eu não poderia usar calcular esse ΔH e da forma correta, tá? Então todos os H's aqui, todas as entalpias aqui, ó,
dos meus reagentes tem que ser 0. Certo? Então, se você tiver com alguma dúvida ainda, você vai escrever para mim aqui embaixo. Eu espero sinceramente que vocês sejam sinceros, né, na hora de escrever aqui, que estão com dúvida, que eu quero saber mesmo. Não precisa ficar com vergonha nem medo, tá? E eu vou passar umas páginas para vocês lerem aí, uns exercícios para vocês treinarem. Encerrando, pessoal, leitura, né, do capítulo dos 1071 e 1072, adiantar aí para você não procurar. Está no Octa 2, se você está perdido, já comentei antes, mas se você esqueceu, o livro Octa 2. Os exercícios da página de 1 a 4, tá? Da página 1073, tá certo? Então é só isso, 4 exercícios. Se você tiver dúvida neles, você manda mensagem aqui para mim, para eu te ajudar, tá bom? Então, pela aula de hoje é isso, muito obrigado e até a próxima. Estou com saudade de vocês, viu?